Queridos, eu quero falar um pouco agora, nesse momento, sobre o rei Davi, um jovem cheio do Espírito de Deus, cheio da presença do Senhor, temente aos ensinamentos, aos mandamentos. E o que é que Davi tem a ver com nós, conosco? O que é que Davi, o tempo de Davi, tem em comum com o nosso tempo, século XXI? Em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 14, temos como tema: Davi tange sua harpa perante Saul, ou seja, toca a sua harpa na presença do rei Saul. E esse tocar, essas músicas que Davi tocava, ela tinha um propósito, que era aliviar o espírito de Saul. Pois Saul estava passando por um processo de um desequilíbrio total. A Bíblia relata que o Espírito do Senhor se retirou da vida de Saul. Queridos, quando o Espírito do Senhor ele é retirado da nossa vida, entenda isso. Quando o Espírito do Senhor é retirado da nossa vida, um espírito de loucura e de tormento toma o lugar. Todo ser que perde a presença do Espírito Santo de Deus, ele é atormentado. Ele nunca mais terá paz na sua vida. Pois a paz e a alegria é fruto do Espírito, não fruto do homem. Não é algo que vem do próprio homem, mas é um fruto produzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos ler a Bíblia para a gente entender melhor. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. E disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentava. O que Saul fez para merecer que o Espírito do Senhor fosse retirado dele? Que pecado, que tipo de pecado Saul cometeu? Saul desobedeceu. Saul, ele preferiu cumprir, viver o seu próprio caminho, as suas próprias regras. Ele abriu mão dos ensinamentos que Samuel tinha ensinado para ele. Olha, Deus manda você fazer assim, 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 assim. Saul, de repente, decide fazer do jeito dele. Às vezes, nos comportamos da mesma forma. E
nos encontramos em tormentos, atribulados, sabe, num clima, um ambiente em que a gente frequenta, a gente não encontra paz. E aí culpamos Deus, né? Deus, ele parece que não está comigo. Não, ele não parece que não está, ele não está. Quando decidimos viver as nossas próprias escolhas, os nossos próprios caminhos, querido, entenda que você tem que responder pelos seus atos. Mas quando você decide obedecer a Deus, quando você decide seguir o caminho do Senhor, o Espírito dele habita em você, e o fruto dessa habitação é paz, alegria e vida. Mas não é uma vida qualquer não, é vida em abundância. O Espírito Santo de Deus te proporciona isso, vida em abundância, bem-aventurança. Você se torna pessoa admirável, desejada pelos outros. Pessoas vão querer você ao redor, próximo, porque você traz paz, porque você traz alegria, traz alívio. É bom conversar contigo quando você está cheio da presença de Deus. É bom perguntar para você perguntas que não temos respostas. É bom. A presença do Espírito de Deus na tua vida, na nossa vida, atrai pessoas para perto de nós. E com Davi não foi diferente. Davi foi desejado por Saul, não porque ele era um músico, não porque ele tocava bem, mas na realidade era porque a presença do Espírito que havia na vida de Davi fazia diferença. Queridos, o segredo de Davi não estava na harpa que ele tocava, não. O segredo de Davi estava no Espírito que habitava nele. Saul era um homem inteligente, era um homem sábio, mas não tinha mais a presença do Espírito de Deus, assim como Davi era um homem sábio e inteligente. Não é o instrumento que você toca que faz a diferença, mas o que vai fazer a diferença é o Espírito que habita dentro de você. A igreja, nos dias de hoje, ela deixa a desejar muito no aspecto da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Queridos, a igreja, o altar do Senhor não precisa de músicos. O altar do Senhor, a igreja do Senhor, ela não precisa de músicos, ela precisa de adoradores, de homens e mulheres dispostos a abrir mão do seu próprio estilo de vida, de suas próprias regras, para viver o projeto de Deus, para obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos. Precisamos abrir nossas mentes e nossos olhos para a realidade, pois Deus planejou uma história para nós de obediência, e os princípios e valores dele, ele não abre mão. Ele poderia ter aberto mão para Saul, dado um jeitinho, não, mas ele foi justo, foi duro, foi íntegro, ele foi reto com a sua cobrança. Ele disse: olha, a consequência do teu pecado é a ausência do meu Espírito. Querido, não queira perder a presença do Espírito que é em você, pois a presença do Espírito de Deus te traz essa paz, essa alegria que você sente. Preserve, alimente o Espírito, faça com que ele cresça dentro de você. Tire todo o orgulho, toda a soberba, seja humilde, que nem Davi. Busque o fruto desse Espírito que habita dentro de você e você será uma bênção. Quando você tocar, algo diferente vai acontecer. Quando você pregar, algo diferente tem que acontecer, pois a presença do Espírito há dentro de você. Ame os ensinamentos do Senhor. Ame com força, com fé. Não abra mão de obedecer uma só vírgula. Queira obedecer todos os pontos e vírgulas e palavras que está escrito na Bíblia.
pois a palavra do Senhor é quem nos guia em pureza, em justiça. Não era porque Davi tocava bem, mas era porque ele tinha a presença de Deus, a presença do seu Espírito. E ele amava essa presença. Ele disse: Senhor, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi estava passando por um processo. Davi tinha pecado, Davi tinha errado. E ele estava ciente de que vinha a consequência do seu pecado. Ele disse: Pai, tira de mim tudo o que o Senhor quiser, só não retire de mim a presença do teu Espírito, só não retire de mim a tua presença. Davi entendia que sem a presença do Espírito ele estava perdido, ele não era ninguém, ele não era nada, ele ia ser mais um louco atormentado, atribulado, perdido. Você, querido, que tem andado nos seus próprios caminhos, abra os seus olhos. É tempo de você parar. É tempo de você lembrar de Jesus. Será que você esqueceu do que Jesus fez na cruz? Será que a humanidade esqueceu do sacrifício da cruz, da crucificação de Cristo? Será que você esqueceu da prova de amor que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, te deu, entregando o seu único filho por amor de mim, por amor de você? Ah, queridos, não abra mão de desfrutar da paz, da alegria que só Deus tem para você. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu já vivi os dois lados. Eu vivi coisas que eu até duvidava que um ser humano podia viver. Eu pratiquei coisas que até eu duvidava que um ser humano era capaz de praticar. Coisas nojentas, absurdas. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande. Queridos, talvez você ainda tenha aí a presença do Espírito na tua vida. E talvez você esteja relaxando, se conformando, sabe? Mas a qualquer momento você pode perder. Não deixe isso acontecer não, filho. Não permita que a presença do Espírito seja retirada de você. Pois para todos aqueles que perdem a presença do Espírito Santo de Deus, há um espírito de loucura e de tormento que vai te perseguir pelo resto da tua vida. Entenda, preserve a presença do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que faz toda a diferença em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos faz de nós um homem bem-sucedido. É o Espírito Santo que traz o reconhecimento dos nossos erros. É o Espírito Santo que intercede por nós com palavras inanarráveis, incalculáveis. Queridos, é tempo de se arrepender. Volte, é tempo de voltar. É tempo de voltar ao início. É tempo de buscar a presença de Deus e amar a sua presença. Pois é chegado o fim de tudo, é chegado o fim dos dias, o fim de tudo. Pois a palavra do Senhor está se cumprindo. E onde é que você vai passar a sua eternidade? Onde é que você vai passar a sua eternidade simplesmente por um prazer momentâneo? Você vai abrir mão da sua vida eterna? Você vai abrir mão de desfrutar algo maravilhoso de se viver com a presença do Espírito Santo de Deus, de ser usado por Ele, de ser instrumento dele, assim como Davi era? Não porque tocava bem, mas porque o Espírito Santo de Deus proporcionava uma habilidade sobrenatural. Nessa hora eu profetizo salvação sobre a tua vida. Nessa hora eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai te alcançar de uma forma em que você vai voltar, vai sentir o desejo de voltar e de preservar esse Espírito Santo, irrepreensível, puro, inigualável. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.